Meus amigos, o Botafogo enfim lavou a alma. 3-1 contra o Palmeiras no Allianz Parque e mostrando em um momento decisivo que está pronto psicologicamente para ganhar um título. E se algumas pessoas já tinham dito que o Botafogo tinha se livrado daquele fantasma que foi o ano passado, ou nas eliminatórias da Libertadores, até contra o próprio Palmeiras, ou até antes disso, com o belo início de Campeonato Brasileiro, eu já tinha dito que, na minha visão, o Botafogo precisaria de mais. Precisaria de um momento como esse, de um jogo como esse. Eu, inclusive, aqui no canal falei que achava que o Palmeiras seria o campeão brasileiro depois do 5-0 contra o Criciúma. O Palmeiras ainda tem chance, mas sem dúvida nenhuma o Botafogo nunca esteve tão perto como agora. Porque em um momento de uma final em pontos corridos, novamente contra o Palmeiras, na casa dos adversários, pressionado mais uma vez o Botafogo depois de 3 empates contra times da segunda parte da tabela, o Cuiabá, o Bragantino e o Vitória. O Botafogo deu a entender de que de novo passaria por aquele pesadelo, mais uma vez, mesmo depois de uma temporada de novo de 19 rodadas de liderança. Chegou a 35ª e perdeu a liderança para o Palmeiras, novamente, o mesmo roteiro, não tão cruel como aqueles empates seguidos nos últimos minutos, sofrendo empate, sofrendo derrota, ou como 4-3 contra o próprio Palmeiras no Engenhão, mas era muito parecido, era o mesmo adversário e era um time que parecia sofrer novamente com o psicológico, e aquele peso todo está surgindo novamente. Mas aí surge essa vitória do Botafogo por 3-1 em um jogo em que o Botafogo foi posto em prova sua capacidade psicológica e conseguiu desempenhar muito bem. Os primeiros 15 minutos o Botafogo aparentava estar nervoso, errava passes, deu 2 oportunidades ao Palmeiras na saída de bola, que o Palmeiras recupera a bola devido a erros do Botafogo, mas o Botafogo resistiu, foi se encontrando em campo, foi mantendo a calma e começando a colocar seu jogo em prática. E um jogo que funcionou muito bem, troca de passes, velocidade, movimentação, e foi encontrando os espaços até equilibrar o jogo, se tornar melhor do que o Palmeiras na partida, fazer um gol numa jogada aparentemente ensaiada com o Gregori na cobrança de escanteio depois do Savarino e tudo mais, e o Gregori finaliza para o gol do Everton. 1-0 que colocava muita confiança para o Botafogo e deixou o time muito tranquilo, e o Botafogo tranquilo, ele é um time capaz de desempenhar. O que atrapalhava o Botafogo era o peso que ele mesmo colocou nele na temporada passada. Era muito nítido isso. Peso esse que o Marcos Rocha foi capaz de facilitar. Uma expulsão claramente boba de um cara de 36 anos, super experiente, vencedor inclusive com o Palmeiras, e assim, expulso de uma maneira cômica, mas que deixou o Botafogo com uma situação perfeita para fazer um 2-0, para ter mais espaço em contra-ataque e velocidade, num lançamento do goleiro John, que fez uma partida de cera, digamos, a realidade, segurando o jogo o máximo possível, mas jogando com inteligência, né? Acalmando o jogo, dando confiança para os companheiros. O João, que não estava na temporada passada, o goleiro era o PR, né? Mas tinha figuras ali como o próprio Marlon Freitas, como o Adrielson, que entrou e a gente vai falar um pouquinho. O Tiquinho suspenso não jogou, mas os jogadores que estavam naquele elenco, o Júnior Santos, eles precisavam desse momento de estar com a cabeça muito no lugar. E o John, que não passou por aquilo, era mais fácil para ele. Então ele acalmava muito o jogo, ele segurava com inteligência, vencendo o jogo, mas também trazendo tranquilidade para o Botafogo, indo ainda mais se aproximando da calma que precisava. E essa calma que o Palmeiras não teve, que o Marcos Rocha não teve, que gerou a expulsão, veio a gerar o segundo gol, lançamento do John em profundidade com muito espaço do lado direito depois da expulsão do Marcos Rocha, e viria a ter o segundo gol do Botafogo com o Savarino batendo bem, depois do passe do Igor Jesus. Terceiro gol, o gol do Adrielson na cobrança de escanteio do Savarino. Adrielson, cara, que entra depois da lesão do Bastos, que estava naquele time e que foi uma das figuras centrais de todos os momentos em que o Botafogo foi se perdendo naquele campeonato do ano passado. E agora ele também lava a própria alma. Um gol de cabeça para fazer um 3-0, que viria a ser 3-1, com um belíssimo gol do Richard Rios, mas que nada mudaria mais. O Botafogo, ele ganhou o jogo mais importante do ano e talvez da história do Botafogo.
porque perder esse jogo seria pôr em risco mais uma vez uma temporada de sucesso. Uma final de Libertadores e uma disputa de título na 36ª rodada do Brasileiro, mas com uma derrota para o mesmo rival que ultrapassou ele da maneira como ultrapassou na temporada passada, seria um baque difícil de superar, e com uma final de Libertadores já no sábado. Mas o Botafogo fez o contrário. Ele consegue vencer o jogo de maneira dominante, de maneira calma, de maneira muito bem jogada. E agora, com a tranquilidade de uma liderança a 3 pontos, faltando 3 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, facilita muito a vida para o Botafogo, até para a final da Libertadores, que pega um Atlético Mineiro que perdeu para o Juventude por 3-2 com o time reserva, que já não disputa mais nada e focou na Liberta. Tem todo um clima tenso para essa final, inclusive no sábado, mas é um Botafogo que, se perdesse, poderia perder os 2 títulos numa cajadada só. Mas vencendo, ele se coloca como claramente favorito a Libertadores e dá um passo importantíssimo para tirar toda aquela temporada 2023 da mente, porque ainda não ganhou o título brasileiro. Eu acho que ainda é mais provável ganhar a Libertadores, porque esse jogo é importante principalmente para a Liberta, que já é a final no sábado, e é favorito, claro, contra o Atlético Mineiro na minha visão. Mas ainda é arriscado o brasileiro. Tem um Internacional, você tem um adversário que está buscando um G4, que é o Inter, e está jogando muito bem, vem de 15 jogos quase de invencibilidade. É um Botafogo que ainda pode perder para ele mesmo, mas ele precisava vencer esse jogo para garantir uma tranquilidade para buscar pelo menos um dos títulos importantes. E o Botafogo, para se livrar daquela temporada de 2023, não bastava uma classificação na Libertadores contra o Palmeiras, não bastava chegar até a final da Libertadores. Ele precisava de um título grande, ou do Brasileiro ou da Libertadores. Agora ele está muito perto de conseguir. Sorria, torcedor botafoguense, e Pedro Certezas pode voltar a fazer uma graça na internet. Bom, valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai sair da Champions também muito em breve. Não consegui gravar antes, mas vai ter vídeo ou antes ou depois desse, mas ainda hoje. Valeu, tamo junto, até o próximo. Tchau.